Salve galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou J Antunes, hoje trazendo mais um vídeo para vocês. Hoje reagindo ao canal do XTV, situações assustadoras que ele encontra aí pelo mundo. Situações sobrenaturais, situações OVNI, situações de ufologia e muitas outras. Se você gosta desse conteúdo, já se inscreve aqui no canal que todo dia eu tô trazendo vídeos novos aí, vídeos de terror. E pessoal, já deixa aquele likezão para estar fortalecendo, compartilhe com seus amigos o vídeo, quem gosta de terror. Sem muitas delongas, bora pro vídeo. Ela foi ao cemitério visitar o túmulo da mãe. Bom, parece que temos companhia. Seja quem ou que for, espero que tenha misericórdia desta alma. Eita. Bom, era apenas a sua melhor amiga. Ela veio trazer alguns materiais para ela fazer um trabalho escolar. Okay, bye. What is it? Em um pacote havia uma câmera antiga, e lá foi ela testar a câmera. Mas em um cemitério não me parece uma boa ideia. Meu Deus. Sim, uma figura foi captada pela câmera. Em vez de deixar o local, ela insiste em brincar com fogo. Pessoal, o canal é do Screamfest. Meu Deus. Neste momento ela liga para a amiga, conta o que está acontecendo, mas ela não leva muito a sério. Então ela vai para casa. Mas na entrada do prédio ela descobre que ela veio junto. É tipo, esse vídeo é tipo de filme, né, galera? O estilo filmado, né? Vídeos de terror, hein, galera? Parece que a macumba deu certo, mas só parece mesmo. Eita. Eu não dou nem mais um minuto de vida para ela. I let myself in with your spare key. Sim, ela se foi. Antes de continuarmos, já deixe o seu like se não for inscrito e curte vídeos assustadores do paranormal e da ufologia. Inscreva-se nesse canal e ative o sino das notificações. Imagine o desespero dos egípcios quando se viram cercados por essas criaturas repugnantes. Não era só as rãs pegajosas que assustavam, mas também esse som que elas emitiam. Olha o tanto de sapo, né, galera? Meu Deus. Quem tem medo de sapo aí? Eu teria liberado os hebreus na mesma hora e ainda dava o Egito inteirinho para eles. O que é isso aí? Será que é uma criação de alguma coisa? É muito, né? Este caso aconteceu no Paquistão. Observem. Uma mulher saiu do carro, esqueceu de puxar freio de mão e ainda deixou a porta aberta. O reflexo daquele funcionário da loja de conveniência foi preciso.
Com isso, ele evitou um acidente que poderia ter custado a vida de alguém. Meu Deus, galera. Mas no Paquistão? O telescópio Hubble conseguiu pela primeira vez imagens do universo antes do Big Bang. Ele registrou isso. Sim, um rosto. Seria este o rosto de Deus? Descoberta pelo telescópio espacial da NASA, em uma região a cerca de apenas 12 mil anos antes do Big Bang, esta foto enigmática poderá oferecer um raro vislumbre do universo primitivo e de sua verdadeira origem divina? Se eu fosse você, eu procuraria uma igreja o mais rápido possível. Muitas dúvidas, né, galera? Se é ou não é, né? Ação policial um pouco diferente. Sim, alvo está escondido dentro do banheiro. Now! Come out of the fucking vehicle! Get out here now! Get out! Get your fucking hands up! Ela imediatamente foi apreendida e nem deu tempo dela se limpar. Que isso, Ela cara? ficou muito desesperada, pois sabe que o que fez foi muito grave. Há pouco mais de 2 anos ela era muito magrinha, mas ela se envolveu com um rapaz que praticava rituais satânicos e canibalismo. Ao mesmo tempo, crianças começaram a desaparecer no bairro onde ela mora. Foi quando a polícia descobriu que ela, junto de seu namorado, capturou pelo menos 13 crianças. Eles comeram as crianças e as partes indesejadas. Eles moeram, colocaram dentro de pastéis e serviram em sua pastelaria. Jace Duane Ricardo Onfroy, mais conhecido pelo seu nome artístico XXXTentacion, foi um rapper, cantor, compositor, músico e influenciador digital norte-americano. Ele faleceu em 2018. Por esses dias, um jovem conseguiu captar algo perturbador em seu túmulo. Ele se dirigiu ao local para lhe prestar homenagens e gravar um vídeo para seus seguidores. Mas após publicação, algumas pessoas detectaram um rosto enorme ali dentro. Verdade, hein, galera? Olha ali, ó. Todos ficaram assustados, pois é exatamente o rosto de Jace Duane. Caramba, velho. O fantasma pode estar aprisionado na própria câmara mortuária. Será, galera? Olha só as situações. Do dia a dia na Ucrânia. Os soldados têm seus momentos de descanso por revezamento, mas o combate nunca para. E a qualquer momento alguém pode entrar ali e acabar com eles. Algumas pegadinhas vão longe demais. Nossa Senhora. Seu coração seria forte o suficiente para aguentar um susto desses? Qualquer pessoa jamais imaginaria que um zumbi sairia de dentro da televisão. É por essas e outras que eu sempre passo longe quando vejo um na rua, e ainda sou julgado por isso. Ai, que lindos! Ai, meu Deus! Ai, Jesus! Pega ela, pega ela, pega ela, pega ela. Pega ela. Se você tem um desses, coloque uma focinheira sempre que for passear com ele nas ruas. Caraca, velho. Ele pode ser mansinho, mas o último pitbull mansinho que eu conheci arrancou a perna de um menino de 8 anos. Ai, meu Deus! Ai, Jesus! Pega ela, pega ela, pega ela, pega ela. Pega ela. Aqui temos o trecho de um vídeo de um casal bizarro. Sim, isso é um relacionamento entre um homem e um cachorro. Na verdade, um homem que sente um cachorro. Ele fez mais 60 cirurgias plásticas para se transformar em um cão e se transformou nessa criatura assustadora. O jovem afirma que é muito feliz com seu namorado cão e que cada noite ao seu lado é inesquecível.
bizarro isso aí, hein? Meu Deus. Let us run. With Hypno, you'll have so much fun. Oh, little children, please don't cry. Sofre de claustrofobia, certamente não há lugar pior para se enfiar. Nunca que eu... Meu, nunca que eu ia aí, galera. Nunca, nunca mesmo. Primeiro que eu já não sei nadar, né? Só sei pra... Eu acho que não sei nem pra poder sobreviver. Imagine se voasse tudo na sua cara. Por essa ninguém esperava. Sim, macacos boxeadores. Situações inusitadas e que dão terror aí, galera. Eu já falei para vocês, várias vezes, que quando a humanidade for extinta são eles que irão reinar. Eles já são quase humanos, falta só a oportunidade. É, galera. Bom, pela ciência a gente veio do macaco, né? Pela ciência a gente veio... Parece que o de vermelho foi nocauteado. Olha isso, tem até um médico. Há toda uma equipe de macacos inteligentes. Dá até para abrir um hospital. Homem se fantasia de leão para uma aventura em meio às feras, mas o plano não saiu como ele esperava. Mas ele conseguiu sobreviver. Isso aí é muita coragem, galera. Não é possível. Não é possível. Ah, já deve conhecer já, ó, as leoas, né? Fala, guerreiros, Thiago na área trazendo para vocês mais uma história de terror. E hoje estamos retornando na casa da senhora de 101 anos. Pessoal, essa casa morava 3 irmãs. Elas moravam aqui com os pais dela. Quando os pais delas morreram, elas ficaram morando sozinhas nessa casa. E a última que viveu, ela viveu até 101 anos. O pessoal tentou colocar energia na casa, instalou fiação, luz, só que elas não usavam. Ela usava na época do lampião. E elas nunca foram casadas, nunca tiveram namorado, né, Thiago? Viveu só as 3 aqui durante muitos... As únicas vezes que ela saiu da casa foi para ir na igreja, mas o resto elas não saíam mais. Elas plantavam o que elas comiam, então elas viviam fazia aqui no doação local. também. Pessoal, tá muito frio demais, a gente vai entrar lá para dentro para tentar fazer uma comunicação. Tá preparado, Thaís? Vamos lá, amor. Tiago e Thaís retornam à casa da senhora de 101 anos. E lá foram eles explorar o recinto. Foram eles tentar fazer contato com o mundo espiritual. Ah, eu trouxe uma... Eu reagi ao primeiro vídeo que eles foram aí, onde eles descobriram essa senhora, né? Que faziam um chão de cocô de vaca. Sério? É, eu não sei bem ao certo como que é, se passar... Parece que passava cocô de vaca e depois jogava cinza, uma coisa assim. Olha só que situação. A casa é de chão de barro. Tudo muito antigo do tempo da escravidão. Que era cozinhar o fogão dela. Eu sempre achei engraçado a casa de 101 anos e uma casa de madeira, galera. Né? Uhum. Ela tem que se abaixar pra poder passar, cara. Nesse banheiro. Pra ver que o tempo da madeira antigamente durava, né? Tentaram passar fiação, né, amor? Agora, É, ali, ó, aqui, ó. mas não foi usada. Ela não quis usar. Ela usava lampião. Ela usava lampião para iluminar a casa. Quase que eu caí. Sim, algo foi captado no Spirit Box. Meu Deus! Nossa senhora! Ai, Jesus amado! Será que era aquilo? Não, tá aí ainda. Passou. A senhora lembra da gente? Você é a senhora que morava aqui nessa casa? O teto está tomado por ratos. Isso sim é muito assustador. É rato. Ai, é um monte, Thiago. É um ninho de rato, cara. Ai, que nojo. Deu a visão? Thiago, Que? vi alguém ali? Hã? Eu vi alguém ali? Aonde? Aqui, ó. Amor,
Thiago. Há um demônio em forma de mulher andando pelo quintal. Meu Deus! Não tem nada. Ei, Oi? Ela desapareceu no milharal. Continua no próximo episódio. Господи Боже, какви su ovo zvuci? Vídeo de cemitério sempre são aterrorizantes, hein? Olha só. Kuku, gospode, ovo je horor. Horor! Um homem foi com os Power Box até o túmulo de uma mulher e acabou detectando um som assustador. É som de sua alma gritando no inferno. Meu Deus. Kuku, gospode, ovo je horor. Horor! Paranormais. Em 11 de outubro de 2002, eu e meus amigos estávamos andando pelas ruas da nossa cidade. Já estava tarde. Estávamos em um grupo de 5 pessoas e estava rolando aquela brincadeira de um tentar assustar o outro. Mas um dos meus amigos falou que não acreditava em fantasmas nem espíritos e gritou: "Se tiver alguma coisa aqui, apareça agora." Instantes depois, avistamos um velho estranho e quando ele se aproximou, começou a gritar: "Me ajudem! As costas! As minhas costas!" Quando tentamos ver suas costas, ele não deixou e saiu andando, sumindo na escuridão. Uma semana depois, fomos em um cemitério ali perto para visitar e olhando os túmulos de lá, vimos uma foto familiar. Era a imagem do mesmo velho que já estava morto há mais de 10 anos. Poxa, bem interativo, né, galera? Já faz a maquiagem e já conta a história de terror. Exploração de casas abandonadas. Nesta noite ele se dirigiu a uma casa que traz histórias muito assustadoras. Um grupo de moradores locais relataram terem visto um corpo ambulante vagando pelaquela residência e ele tinha um rosto totalmente desfigurado. Então ele foi investigar. Satu warga di sana bercerita bahwa sering melihat penampakan pocong dengan wajah yang mengerikan. Foi quando em um cômodo foi registrada uma terrível aparição. Bercerita bahwa saat melintas vulto, hein? Sering melihat penampakan pocong dengan wajah yang mengerikan. Olha só. Meu Deus. Coisa bizarra, hein, galera? Pessoal, vai interagindo com o vídeo, vai deixando seu comentário, sua opinião sobre as situações, né? Lembrando aí que o XTV, ele traz situações de terror, situações... Olha só. Essa criatura o segurou pelo pescoço e deu um fim em sua vida. Na manhã seguinte, os moradores tentaram contato com o investigador, mas ele não atendia o telefone. Eles estranharam o fato de escutar o barulho do celular vindo da casa já de manhã, quando eles acreditavam que o investigador já havia ido embora. Então, eles chamaram a polícia e quando entraram na casa, eles ficaram espantados com o que a criatura havia feito com aquele homem. Ele estava lidando com uma criatura hostil e espiritualmente selvagem, conhecido na Indonésia como Pocong, um fantasma que se diz ser a alma de uma pessoa falecida presa em sua mortalha. Conhecido em indonésio como Kai Kafan, o sudário é o comprimento prescrito de pano usado em enterros muçulmanos para envolver o corpo da pessoa falecida. O fantasma fica a vagar pela terra por 40 dias, causando mal e ceifando todo aquele que ousa invadir sua propriedade, o que inclui o seu local de descanso. Que isso?
mano. A gente... Ó, vídeo dos Caçadores das Sombras, hein? Vamos ver. É isso, mano. Não consegue conter, professor. Aqui estamos nós na investigação do boneco Julius, o boneco do mal. Agora tem um vídeo novo. Até quando vai durar isso, mano? Tipo, se fosse uma coisa que a gente não tivesse respostas, mas também não afetasse nada, tava bom. Mas, mano, afeta todo lugar que ele tá, ele começa a afetar, velho. Ele foi identificado em uma casa onde ocorreu uma recente fatalidade. Segundo os investigadores, a família que tinha posse do mesmo estava desconfiando de que a perda de um ente querido tivesse alguma relação com este boneco, pois ele já esteve em 4 casas e em cada uma delas, uma pessoa tirou a própria vida ateando fogo em si mesma. Por que ele tá fazendo isso? Deve ter algum porquê, velho. Tabuleiro Ouija. Mexendo com coisa ruim ainda. Sombras estão tentando neutralizar o mal que habita neste boneco, mas sem sucesso, já que a cada tentativa algo muito ruim acontecia. Dessa vez, eles tentaram se comunicar por meio do tabuleiro Ouija. O que você quer? Você quer alguma coisa da gente? Depois de muito insistir, veio a resposta. Olha só. Que é isso? Que é isso? Ah. Que é que escreveu? Que é a alma deles. Uma coisa, Marginho? Isso foi no ar. No A, no L, no M, no A. Alma. Para deixar o boneco, a entidade quer em troca a sua alma. Onde vai? Agora eles foram averiguar um barulho vindo da casa. Viu alguma coisa? Que foi? Misteriosamente, houve uma queda de energia. Que é isso aí, velho? Não vai. Chega perto. Mano, que é isso, velho? Mano, você tá apontando pra onde, velho? A gente. Ao retornarem, Julius havia mudado de posição. Tava mirando para um outro lado, né? Pessoal, a lenda desse boneco aí é pancada, hein, galera? Eu já reagi a alguns vídeos aí dessa lenda. No interior de uma floresta canadense estava um caçador que tem por nome Bruce James, que saiu em busca de alimento para sua família. Era uma manhã tranquila, mas durante o trabalho ele notou que os animais estavam muito agitados e um clima estranho pairava pela mata. Foi quando de repente ele avistou bem de longe um ser obscuro se movimentando entre os arbustos. Intrigado, decidiu se aproximar para ver o que era. Foi quando ele teve uma surpresa. Ele ficou estupefato diante da visão de um hominídeo primata andando bem na sua frente. Um ser que até o momento ele não acreditava que existia. Sim, um pé grande em carne e osso. Com o coração na mão, ele captou essas imagens com riquezas de detalhes em que conseguimos ver até detalhes do seu rosto, muito parecido com o rosto humano. Hominídeo, o famoso pé grande. Essa é uma lenda muito conhecida nos Estados Unidos, hein, galera? Mas já rodou o mundo inteiro, né? Aqui no Brasil é o famoso lobisomem, né? E lá é o famoso pé grande. Existe uma lenda que diz que todo 7º filho homem de uma família se torna um lobisomem, um ser metade homem, metade lobo, que nas noites de lua cheia sai em busca de alimento. De barriga cheia, eles procuram outro tipo de satisfação. Sim, mulheres indefesas, geralmente aquelas que são deixadas por seus maridos sozinhas durante a madrugada. A fera invade a casa da vítima e com ela mantém
revelações. As poucas que sobrevivem dão à luz a criaturas apavorantes. Algumas geram pequenos lobinhos. Outras, híbridos de homem com lobo. Sim, bebês lobisomens, como vemos nessas imagens. Durante uma entrevista, a jovem Mariah Williams comentou sobre a experiência de ter dado à luz a um monstro. Meu Deus. Cenas fortes, né? Bebê logo após o seu nascimento. Na Tailândia, existe um vilarejo misterioso conhecido como a Vila das Mulheres Mudas. Sim, no local só há mulheres, todas são mudas e o mais perturbador é que elas se multiplicam sem contar com a ajuda dos homens. Sempre que um visitante passa pelo local, elas acenam estranhamente de forma sincronizada e sem esboçar qualquer emoção. Qual seria o segredo por trás dessas mulheres? Um vídeo mais longo aí de situações assustadoras pra vocês. O XTV, ele traz vídeos de todo tipo, né, galera? Ufologia, vídeos de terror, sobrenaturais. Deixa sua opinião sobre essas situações que aconteceram, situações aí que vocês acharam inusitadas, que vocês viram pela primeira vez. Mas é isso aí, pessoal. Um forte abraço. Eu agradeço quem ficou comigo até o final. Seja bem-vindo aos novos inscritos aqui do canal. Até o próximo vídeo. Valeu!